Quebrou o fêmur, tíbia, joelho e o braço. 1.275 acidentes de trânsito, seja com vítima ou sem vítimas, dando uma média, infelizmente, de em torno de 10 acidentes por dia. Além de ter quebrado a minha perna em 2 lugares, quebrou meu crânio, né? Teve perda de massa cefálica, né? E fiquei uns 28 dias em coma. Os acidentes de trânsito tiveram uma média de 130 atendimentos por mês. Quando eu ia indo, na hora que o carro bateu, né? Eu não vi o carro. Eu tava, né? Não sei, na hora que bateu, eu não vi mais nada. A Confederação Nacional dos Municípios realizou um estudo sobre os acidentes de trânsito no Brasil e o resultado aponta para um crescimento das vítimas fatais. O estudo mostra que, em 2008, os Estados Unidos registraram o número de 12,5 mortes a cada 100 mil habitantes e o Brasil, 30,1. Porém, os Estados Unidos têm uma frota 3 vezes maior que o Brasil. E analisando a realidade do país, a conclusão é que os estados que têm a capital com menor número de habitantes são os que mais registram acidentes. O líder deste ranking é Boa Vista, capital de Roraima, e em segundo lugar, Palmas, capital do Tocantins. Nós trabalhamos como formador do futuro motorista, do futuro motociclista, né? E nessa formação em que o futuro condutor, ele tem as principais informações sobre regras de circulação, a maneira correta de se posicionar no trânsito, legislação de trânsito, que são os direitos e deveres dele enquanto motorista. Ele tem informação também sobre direção defensiva, dota esse condutor de técnicas para evitar acidentes nas mais diversas situações. São desenvolvidos temas como mecânica, noções de mecânica de veículos automotores, os principais passos em que o condutor deve saber para saber sobre a mecânica do seu veículo e situações como cidadania e meio ambiente. Quem organiza e fiscaliza o trânsito no território nacional é o Detran. Além disso, também aplica a prova que forma os novos condutores e complementa a sua participação na construção de um trânsito melhor com a execução de palestras e teatros para adultos e crianças. Como nós não temos uma disciplina específica para tratar sobre o assunto trânsito, nós trabalhamos com palestras, ações educativas como as palestras, dependendo da faixa etária. Nós temos trabalhamos com fantoches para o público infantil e palestras já para o público adulto. E nós desenvolvemos também campanhas, né? No início do ano nós desenvolvemos a campanha de voltas às aulas. O objetivo principal foi conscientizar os pais a usarem o cinto de segurança. No Detran nós temos um curso de atualização justamente para as pessoas que vão formar esses novos motoristas, né? Que é o curso de atualização, curso para diretores, instrutores de trânsito, que justamente eles recebem essa capacitação anualmente para a requalificação do seu trabalho, para que isso atinja os motoristas futuros, né? Que eles têm essa qualificação para que ele repasse isso para os novos motoristas. Nosso trabalho aqui dentro do estado do Tocantins, principalmente Palmas, que é a área que eu trabalho, é ministrar as aulas ensinando regras de circulação de via, entendeu? Como ultrapassar, como conservar a faixa da direita, como respeitar o pedestre. Aí você tem a prática de ensinar a luz, sinalização, meia luz, como estacionar, como sair de estacionamento, principalmente à noite, que a sua visão já é bem ofuscada, principalmente para o farol alto. Na escolinha a gente aprende tudo assim, que a possibilidade assim, de você ser um bom condutor, né, no trânsito hoje. Né? Sabemos que o trânsito hoje é muito perigoso, né, mata muito, né? E lá a gente sai preparado, os professores realmente são capacitados, eles passam para a gente, né, a aula teórica lá, eles ensinam mesmo aquilo que realmente mesmo é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Eles explicam muito sobre o perigo, ter cuidado, a direção defensiva, tem que ter muito cuidado. É isso. Depois de assimilar todas as instruções nas aulas teóricas e práticas, o aluno fará a prova definitiva aplicada pelo Detran, que segue nas determinações do Conselho Nacional de Trânsito.
O exame é feito baseado na resolução 168 do CONTRAN, que ela é que determina o que deve ser o trabalho da banca examinadora, que são os profissionais examinadores do DETRAN que participam que é um exame, né, que é feito para avaliar se o candidato está apto ou não a estar no trânsito da capital. Os novos condutores, assim que aprovados, passam a fazer parte do trânsito da capital. Cabe a eles fazer a sua parte para diminuir as estatísticas dos acidentes de trânsito. Mas por que esses números não diminuem consideravelmente? Nós temos duas situações. Primeiro, esse condutor, ele tem que entender que o trânsito é feito de pessoas, né? A população em geral tem que entender que o trânsito é feito de pessoas. Ah, mas é um veículo que está ali, mas é uma pessoa que está conduzindo. É uma motocicleta que está indo ali, mas é uma pessoa dotada de vida que está ali. Outra coisa, com relação ao trânsito, é a questão da sustentabilidade da segurança no trânsito, que está sustentado em 3 vertentes, que é a educação, fiscalização e a própria engenharia de tráfego. Tá? Um não funciona sem o outro. Quando esta sustentabilidade é ignorada, pode acontecer um acidente. E aí, alguns órgãos são acionados. A Polícia Militar, em parceria com os demais órgãos que trabalham aqui no Sistema Integrado de Operações, busca sempre melhorar de todas as formas o atendimento às ocorrências de trânsito, aquelas que porventura possam surgir, e também diminuir as incidências negativas no trânsito de Palmas, que já é uma cidade em desenvolvimento e a frota também é crescente, né? Isso acaba acarretando alguns problemas de tráfego que precisam ser dirimidos. Central de Emergência, Soldado Joycilene, bom dia. Em que posso ajudá-lo? O 190 em geral é aquele que é primeiro acionado, tendo em vista que normalmente é aquele que vem primeiro à mente do cidadão que precisa do atendimento. Quando nós recebemos essa chamada, de imediato, se não é o caso de empenho da Polícia Militar, de imediato nós procuramos aquela entidade, no caso que seja o SAMU, ou o nosso Corpo de Bombeiros, ou a nossa ATTM, ou a Guarda Metropolitana, nós fazemos o encaminhamento de imediato. Então hoje em Palmas nós temos um convênio com o CIOP, que é o Sistema Integrado de Operações, juntamente com a Polícia Militar, com o SAMU, com o Bombeiro. Ao acontecer um acidente, as pessoas entram em contato com o 190 e quem primeiro chega no local são os agentes de trânsito da TTM. Então ele sinaliza o local para evitando que aconteça outro acidente naquele mesmo local. A vítima é desse capotamento, a dor é abdominal, o abdômen dela está distendido, está flácido, mas ela queixa muita dor. O atendimento é feito por um telefonista e aí o telefonista pega os primeiros dados e passa rapidamente para o médico. O médico regulador, ele vai fazer a avaliação do caso, né? Ele tem alguns critérios já estabelecidos por protocolos, né? Então, de acordo com as perguntas que ele vai realizar, ele vai ver qual é o grau de risco desse paciente. E aí ele vai determinar qual tipo de socorro ele vai enviar. Se ele vai enviar uma ambulância de suporte básico, que vai só com um técnico de enfermagem e um condutor, ou se ele vai mandar uma unidade de suporte avançado, que daí vai o médico, o enfermeiro, o condutor e técnico de enfermagem. Nós em Palmas temos uma média muito melhor do que nas outras capitais do Brasil, né? Nós temos em média 5 a 8 minutos para que nós cheguemos até uma ocorrência, né? Depende muito do local. Nossa ambulância, a unidade de resgate, ela trabalha principalmente em ocorrências de urgência e emergência. Então aquelas vítimas de acidente de trânsito, vítimas traumatizadas, que é o nosso foco principal de atendimento. Então, logo nós recebemos a chamada através do telefone 93, nós deslocamos a UR com a maior rapidez possível, buscando sempre estar diminuindo o tempo-resposta, que é o tempo de saída do quartel, desde o recebimento da chamada até a chegada no local. Então, esse é nosso principal objetivo, né? Chegar rápido nas ocorrências e prestar o melhor atendimento possível nas vítimas de trânsito. É neste momento que os profissionais tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros têm uma dificuldade comum: o desrespeito dos condutores em dar a preferência ao veículo de emergência, dificultando assim o tempo de chegada ao local do acidente. Olha para você ver como é que tá aqui. Eu vou chegar, geralmente tudo fechado, congestionado.
E aí você fica nessa coisa. Geralmente a gente faz isso aqui, ó. Já força mesmo, passa, ultrapassa o veículo. A gente tem bastante dificuldade nesse sentido ainda. Apesar de todas as propagandas, de todas as... nós já fizemos blitz com a população, entregamos folders, estamos sempre colocando essa situação, mas às vezes a pessoa que está na direção, ela não lembra que tem uma vítima dentro da ambulância, né? Semáforo fechado, 2 caminhões na pista e a gente precisa passar. A gente força, tenta ir para o lado que está os veículos mais velozes e tenta abrir passagem. Não dá porque tem um poste aí e a caixa, ó, não tem. Até agora o cidadão aqui praticamente nem ouviu a gente. Então essas são as nossas dificuldades no trânsito. No HGP, a vítima de trânsito passa inicialmente pelo cirurgião geral, que só após os primeiros atendimentos encaminha o paciente para as especialidades. Ele vai passar por este corredor até a área de imaginologia, uma viagem nada agradável. Estes pacientes são encaminhados pelos especialistas para os mais diversos exames de média e alta complexidades, que são importantes no levantamento do diagnóstico. Os principais são ultrassonografias abdominais, tomografia, ressonância magnética e os mais diversificados tipos de radiografias. Do total de pacientes internados no HGP, 40% são de vítimas do trânsito, em média de 8 a 10 pacientes por dia, sendo que a grande maioria é relacionada a acidentes de moto, chegando a ser mais de 70% do total de acidentados. O maior impacto que os pacientes acidentados causam está no orçamento do Estado e diz respeito à sociedade em geral, pois com a diminuição das admissões, a CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, poderia investir em medicina curativa e em aquisição de equipamentos. Por outro lado, a vítima de acidente de trânsito terá sua vida totalmente alterada por um longo período de recuperação. Fiquei 90 dias internado aqui, a gente foi na recuperação, né? Aí fui para casa me recuperar e depois eu voltei de novo para fazer a cirurgia da tíbia. Aí colocou o aparelho agora e só vai recuperar, e tem a revisão toda quarta-feira. Aí a recuperação é de 1 ano, né? Tem 6 meses agora, já tem 6 meses pela frente ainda. Aqui no hospital já tem uns 5 meses, né, de fato, 5 meses. E eu acho que, pelo que o médico falou com a gente, uns 5 meses mais ele vai me dar alta, que aí já tá recuperado já das coisas que está mais prejudicada, né? Mas assim, a orientação enquanto especialista de trânsito é que as pessoas redobrem sua atenção nos feriados, quando estiver viajando, redobrem sua atenção nos cruzamentos, em finais assim, do dia, onde tem grandes eventos. É importante frisar isso, a necessidade da mudança de cultura, né, da nossa população em termos de se utilizar o veículo, seja de 2 rodas, seja de 4 rodas, em nossas vias na cidade. É uma cidade de trânsito rápido, são vias de trânsito média de 60, 70 km por hora, então tem que se ter muito cuidado para se trafegar em nossa cidade. Nós temos aí dirigir com falta de atenção, fumando, falando ao celular, trocando ali o CD, trocando o pendrive no som, né, são casos que podem provocar acidentes. O veículo sem condição de continuar trafegando, faltando equipamentos obrigatórios, com pneus carecas, o freio não está funcionando adequadamente, ou a posse deste veículo por pessoa inabilitada, que é muito comum também. Infelizmente o pai acaba concedendo ao filho menor ou que não tem a devida habilitação que conduz o veículo, causando risco de acidente. O desrespeito à sinalização, que é bastante comum, as pessoas precisam parar o veículo na faixa de pedestres, precisam respeitar o veículo institucional quando ele estiver a serviço, principalmente o nosso SAMU e Corpo de Bombeiros, que estão deslocando para o local de ocorrência, visando principalmente a preservação das vidas que possam estar atingidas naquele acidente. Nós acreditamos que a parte educativa é o principal, né? Porque se a gente começar a trabalhar com a educação no trânsito, já desde a criança e tudo mais, isso com certeza
vai reduzir. Então tudo é atenção e o trânsito está tudo certo. Se você seguir todas as regras de trânsito, o que está escrito certinho, não evita diminui aí a 30%, 40% o número de acidentes de trânsito em Palmas.